Olá, bem-vindo ao Tudo com Vagar. Eu sou a Amélia e este é o local para podermos abrandar, respirar e falarmos de temas que nos tocam a todos. Hoje gostava de falar de algo que é bastante comum, mas ao mesmo tempo muitas pessoas ainda não conseguem fazer. Porque parece por vezes grande, difícil e até quase algo exclusivo, mas não é. Hoje, neste episódio, vamos falar de meditação, da forma de tentar acalmar a mente para podermos estar. Venha daí e fique a saber um pouco sobre o tema da meditação. Olá, bem-vindos ao Tudo com Vagar. Eu sou a Amélia Pereira Coutinho e à sexta-feira convido-te a abrandar, a respirar fundo e a mergulhar num mundo onde o tempo corre devagar ao ritmo da natureza. Junte-te a mim nesta viagem pelo Alentejo, onde cada momento é uma celebração da simplicidade e do prazer de viver sem pressa. Tens vagar para me ouvir? Normalmente, ao fim do dia, quando chegamos a casa e temos um tempo mais relaxado, sentamos-nos no sofá ou pegamos num livro ou até ficamos só apenas a descansar, mas a nossa cabeça parece que não para. Vêm-nos sempre milhares de pensamentos. É uma conversa que correu mal, um e-mail que ficou por responder, aquela mensagem que chegou e que eu não estava à espera, a lista de compras do supermercado, e parece que não conseguimos de forma nenhuma parar a nossa cabeça. Ficamos também a pensar no que é que correu mal e podia ter corrido melhor, umas palavras que dissemos e que não gostávamos de ter dito, enfim, parece que chegámos aqui a um momento em que, em vez de estarmos a conseguir descansar, que a nossa cabeça inunda-nos com imensas informações, muitas delas até pequenos lembretes que nós queremos que não nos esqueçamos e que no momento lembramos, mas depois vamos de certeza absoluta esquecer, e por isso chega o momento de conseguirmos tentar parar a cabeça. Parece que há um ruído de fundo, algo que é uma estação de rádio, que é a nossa lista de tarefas, que está sempre aqui de roda da nossa cabeça. Mas aquilo que nós pensamos é, e se nós conseguíssemos parar o ruído, nem que fosse só por 2 minutos? E não é para que fiquemos bem ou que nos esqueçamos da lista de tarefas, é para pura e simplesmente conseguir sentir o que acontece se durante aqueles 2 minutos não tivermos vozes na nossa cabeça. Normalmente as pessoas, quando começam a meditar, e a mim aconteceu-me isso, começam a achar que meditar é ficar com a mente totalmente vazia. E depois sentam-se, começam a tentar entrar no esquema de meditar e a cabeça parece que explode, parece que não para, os pensamentos vêm, passam. E na verdade as pessoas depois desistem e pensam assim: isto não é para mim, eu não consigo meditar, isto não é para mim e portanto vou desistir. Mas a meditação não é uma prova de silêncio mental. É muito mais do que isso, é uma prova de consciência. É de nós começarmos a sentir o que verdadeiramente estamos a pensar, portanto, reconhecer o pensamento e interiorizá-lo, começarmos a sentir o nosso corpo e começarmos a integrar aquilo que estamos a pensar. Na verdade, não é expulsar o pensamento nem aquilo que nos vem à cabeça, é mais ver esse pensamento, percebê-lo, senti-lo verdadeiramente. E quando conseguimos ver esse pensamento, perceber que ele está lá e tomar conhecimento dele, acontece algo de muito bonito. É que o pensamento deixa de ser o dono da casa, que é a nossa cabeça, mas passa a ser apenas um visitante que está de passagem, que entra e vai acabar por sair. Porque o barulho dentro da nossa cabeça, ele existe sempre. E, portanto, aquilo que nós temos que fazer é, em vez de nos deixarmos dominar por aqueles pensamentos que nos estão a assolar quando estamos a tentar meditar, é centrar-nos no meio deles e deixá-los fluir. Porque eles entram e saem e, portanto, no fundo conseguimos, de facto, não libertar a mente, mas tomar consciência daquilo que estamos efetivamente a pensar. E o que muda efetivamente é a nossa relação com esses pensamentos. Portanto, em vez de nós nos deixarmos arrastar por eles e irmos atrás das várias coisas que muitas vezes os pensamentos desencadeiam, é ficarmos exatamente no meio deles e tomar consciência de que eles estão a acontecer. E por isso a meditação para mim é exatamente isto. Não é criar uma vida perfeita, é criar uma vida em que eu me sinto bem e onde não me sinto atropelada pelas várias coisas que me assolam dentro da minha cabeça. É um lugar próprio meu, é algo meu que eu estou ali sozinha comigo própria, a deixar que os pensamentos venham, mas a tomar consciência de mim, do meu corpo, do estar ali, do poder de estar efetivamente, sem que esteja sempre a ir atrás dos pensamentos.
E esse momento que estamos a meditar é um tempo nosso, é tempo para nós próprios, para estarmos connosco próprios e, portanto, não devemos ter culpa de o estar a fazer. E esta meditação pode ser feita não só em 2 minutos, como em 5, em 10. Obviamente que ao início, quando começamos, é sempre algo mais difícil, é algo que precisamos de começar a interiorizar e a preparar para conseguirmos fazer tempos mais longos, mas efetivamente é um tempo que é nosso, onde nós estamos a habitar o nosso corpo, estamos a senti-lo, estamos a sentir o lugar onde estamos a deixar que os pensamentos vão e venham de uma forma fluida e, portanto, é algo pelo qual não devemos sentir culpa e é algo que nos vai ajudar seguramente a interiorizar melhor as coisas, a perceber os nossos sentimentos, a forma como conseguimos reagir àquilo que nos acontece no dia a dia e também ter este tempo de calma, de abrandamento, de concentração na respiração, que é muito benéfico para que possamos também cuidar do nosso corpo. E quando nos sentamos num local de preferência confortável para podermos meditar, é muito fácil ir atrás dos pensamentos da cabeça e, portanto, aquilo que é fundamental para conseguirmos começar uma boa meditação é centrarmos no nosso corpo. Porque ele está ali fisicamente e, portanto, centrarmos no corpo. Começarmos por nos sentirmos confortáveis, bem sentados, sentir o peso do corpo a esvair e depois começar a tomar atenção à respiração. Como inspiramos, como expiramos, sentir que o ar entra, vai até à barriga, sai para fora e, portanto, começar a centrar. Embora os pensamentos continuem a vir à cabeça, nós estamos ali focados e centrados naquela nossa respiração. Depois, se começarmos a tomar consciência do nosso corpo, podemos começar por sentir os pés no chão, sentir as nossas pernas, o tronco, as mãos, tentar esfregar uma na outra. Tudo isto nos vai dando a consciência do estar ali, estar agora, estarmos a sentir exatamente tudo aquilo que o nosso corpo está a sentir. E assim pode começar a meditar. Mas se há coisa que aprendi é que, efetivamente, durante a meditação vai distrair-se. É inevitável. E é suposto que isso aconteça. Porque lá está, nós costumamos sempre a virem-nos coisas à cabeça. Porque, por exemplo, até pode estar a sentir as mãos, a pensar nos seus dedos e lembrar, tem que cortar as unhas. É normal, isto acontece muitas vezes. O importante é conseguir voltar. É conseguir voltar a recentrar-se no corpo, na respiração, no tempo que está ali, para que esse tempo de meditação seja algo que lhe traga algo de novo, que lhe traga paz, que lhe traga uma forma de estar tranquila, lenta e até muito, muito gratificante. E este voltar depois das distrações é exatamente como um músculo, ou seja, quanto mais o trabalhamos, quanto mais o treinamos, ele começa a ficar mais forte. Começa a ter mais poder de força, de conseguir reter. E por isso, à medida que vai treinando, os momentos de distração e o voltar à respiração, voltar ao corpo, esses momentos que depois consegue estar mais concentrada, acabam por se tornar cada vez mais longos e mais densos e também mais tranquilos. E este músculo que vamos treinando, que é na verdade o voltar a centrar naquele momento, é exatamente aquilo que se faz quando se vive com vagar, que é nós estarmos a viver numa vida toda cheia de pressa e de correrias e conseguirmos voltar ao nosso espacinho, ao nosso espaço seguro, ao nosso tempo de meditação. E isso faz com que também se vá criando músculo. Portanto, à medida que nós temos a nossa vida, temos as nossas rotinas, temos o trânsito, temos as crianças, temos as refeições para preparar, uma casa para gerir, mas este bocadinho do voltar vai criando um músculo de conseguirmos estar a meditar, a libertar a cabeça, a deixar que os pensamentos não nos dominem a cabeça, mas que sejam visitantes que entram e acabam por fluir de uma forma muito natural. Às vezes, quando falamos em abstrair-nos, parece que estamos a querer desligar-nos do mundo, dos problemas, que à nossa volta não existe mais nada. Mas não é disso que se trata. Efetivamente é criar aqui uma bolsa de ar puro, algo em que possamos estar efetivamente connosco próprios, a sentir o nosso corpo, a nossa respiração, a deixar que os pensamentos fluam, de maneira a que consigamos depois enfrentar todos os problemas, todas as outras situações, toda a nossa vida do dia-a-dia diário, que necessita da nossa atenção, do nosso esforço e da nossa concentração. Portanto, é a tomada de consciência de nós próprios para depois podermos ir, de certa forma, a enfrentar o dia-a-dia e os problemas que com ele vêm todos os dias.
E esta consciência que a meditação nos traz, da forma como nos sentimos, como é que os pensamentos vão fluindo na cabeça e como é que isso depois nos se reflete na nossa maneira de estar, traz-nos muita consciência. E, sobretudo, uma consciência que nos dá a possibilidade de podermos agir antes de rebentar, antes da bolha rebentar. Portanto, se eu tomar a consciência de que estou tensa, posso se calhar fazer uns exercícios de respiração antes de continuar o que estou a fazer, para que essa tensão não exploda um pouco mais à frente. Se eu reparar que estou a falar depressa demais e quase a comer as palavras, a consciência disso pode-me trazer a vontade de falar mais lentamente, para que também os outros me percebam e para não dar aquela aceleração que às vezes imprimimos aos outros, porque no fundo acabamos por mimetizar aquilo que os outros estão a fazer, e quando falamos muito rapidamente, depois os outros também tendem a devolver rapidamente e pode haver mal-entendidos e as coisas podem não se perceber bem. Ter a consciência de que estou impaciente pode ajudar-me a ir para um lugar onde começo a ter mais paciência, em que efetivamente descubro que a paciência é uma virtude que eu tenho bem cá no fundo e que posso treiná-la também para não explodir depois em situações mais graves. E por último também ter a consciência de quando estou cansado, porque se eu conseguir ter essa consciência e que o meu corpo me está a pedir descanso, eu devo efetivamente fazer uma pausa e parar e descansar um pouco. Até inclusive descansar a cabeça, porque o nosso corpo vai acumulando estes stresses do dia-a-dia, e se nós começarmos a ter esses sinais, não estivermos com a consciência aberta para os reconhecer, acabamos depois para não conseguir descansar nem, enfim, continuar com a vida à vida. E depois daí surgem muitos burnouts, depressões, enfim, uma série de outras situações que hoje em dia são cada vez mais comuns, porque efetivamente não nos damos ao luxo de parar, de abrandar, de respirar e de termos consciência daquilo que o nosso corpo está a sentir. Depois a nossa cabeça não se cala porque ela é muito dedicada, não é? Nós achamos sempre que há qualquer coisa para fazer, há qualquer coisa para pensar, há qualquer coisa que ainda falta acabar. E mesmo que o corpo às vezes peça que temos que parar, a cabeça não para. E só se nós tomarmos este espaço para efetivamente relaxar, respirar, tomar consciência do nosso corpo, é que o vamos conseguir fazer. Porque senão há sempre mais qualquer coisa para fazer, algo para acrescentar à lista, um e-mail que tenho que acabar de escrever, e não conseguimos mesmo parar quando necessitamos. Depois muitas vezes não conseguimos, mas isso é o normal, porque nós somos humanos e errar é humano. E por isso, se por acaso necessita de parar, necessita de abrandar ou até de meditar um pouco e não consegue, não se culpe, porque isso é perfeitamente normal. E pode ser que ao fim de algumas vezes essa culpa comece a deixar de existir, porque se tomar consciência do que é que lhe traz esse sentimento de culpa, vai com certeza aprender a eliminar esse sentimento de culpa cada vez que para meditar, para descansar ou até para fazer uma pausa. Esta semana deixo-lhe um pequenino desafio, mas que é um desafio poderoso e que deveria tentar fazer durante 7 dias consecutivos. Portanto, tente parar 5 minutos, não mais do que isso. Sente-se confortável, com os pés no chão, ponha uma mão na barriga e outra no peito e faça 10 inspirações consecutivas, única e exclusivamente a pensar na respiração. Se perder a meio da contagem, que é normal que isso aconteça porque podem-lhe vir outras coisas à cabeça, recomece novamente do 1 e faça-o até conseguir fazer as 10 vezes. No final de terminar essas 10 vezes, abra os olhos devagar e pense: como é que eu me senti? Como é que isto me fez sentir? Foi bom? Foi agradável? Estava desconfortável? Só queria que isto acabasse? Contei até 10 a correr? Pense como é que isso o fez sentir e tome nota no seu caderninho, aquele que eu falo tantas vezes. E ao fim dos 7 dias vá ver se efetivamente houve alguma evolução desde o primeiro até ao 7º e o que é essa respiração, esse estar apenas a tomar consciência lhe trouxe de novo. Pense se se sentiu cansado, pesado, leve, acelerado. Depois, se estes 5 minutos lhe souberem bem, perfeito. Continue e, se quiser, pode ir aumentando a pouco e pouco. Se foi difícil para si, tente reduzir para 3 minutos e depois vá aumentando à medida que se for sentindo melhor com o estar apenas a meditar. E há algo muito, muito importante que eu gostava que retivesse deste episódio. É que a meditação não é uma fuga.
A meditação é o olhar para dentro de si, é o voltar a si. O barulho dentro da cabeça, ele vai continuar, mas já não manda tanto em si. Você vai conseguir mandar mais em si próprio e a lidar com esse barulho que está dentro da cabeça de uma forma diferente. E no meio desse barulho e desse ruído todo, começa a surgir algo novo, algo que provavelmente ainda não experienciou, que é um espaço limpo. É algo que é só seu, que é algo que deve acarinhar, cuidar e até fortalecer, tal como o músculo que eu dizia há pouco, porque é algo que é seu e que lhe vai trazer uma grande paz interior. É um espaço onde se pode simplesmente estar, sem correr, sem acelerar, um espaço que é só seu, onde vai apenas viver aquele momento e estar consigo próprio. Sem resolver nada, sem estar a correr, sem estar a ser solicitado por outras pessoas. É um espaço de si para si. E se algum dia lhe apetecer estar num sítio ou num espaço em que o silêncio chega de uma forma mais fácil, porque há de facto espaços que são ideais para se poder praticar a meditação, o Monte das Lajes espera por si. Aqui não há pressa, não há dias de correria, há muito silêncio, há o barulho dos passarinhos, há a natureza por onde pode caminhar e fazer uns belos passeios e onde, de certeza absoluta, vai encontrar um lugar muito especial para poder iniciar a sua meditação. Porque aqui o campo ajuda, a natureza ajuda e o Monte das Lajes não o vai puxar por si, apenas o vai acompanhar nesta sua jornada. Se gostou deste episódio, partilhe-o com amigos que possam gostar destes temas. Pode-me também seguir no Spotify ou no YouTube, fazer um like, deixar um comentário ou até, quem sabe, sugerir um tema para um episódio futuro. Eu estou aqui todas as sextas-feiras e por isso desejo-lhe uma boa semana e espero que consiga, ainda que por poucos minutos, começar a treinar o seu músculo da meditação. Uma boa semana para si. E assim nos despedimos com vagar e coração. Obrigada por estares desse lado. Até à próxima sexta-feira para mais um momento de pausa e inspiração. Entretanto, vive devagar e conta-me como foi. Até breve!